Gênesis 14, 22, 14, 19 e 22 não apareceu aí, mas Gênesis 14, versículos 19 e 22, que diz: e abençoou Abrão, não era Abraão não, era Abrão ainda, né? Dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. No 22 fala mais: Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então ele é realmente o possuidor, ele é que manda, tudo está na mão dele, porque ele que criou os céus e a terra. Nós temos ali também o Salmo 24, no versículo 1, diz: do Senhor é a terra, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, tudo é do Senhor, ele detém toda a posse mesmo. No Salmo 50 tem uma citação grande, aí nós vamos ler só 3 versículos. Salmo 50, 10, 11 e 12, diz: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Depois vocês podem ver o Salmo 50, parece que como se Deus precisasse de alguma coisa, tivesse matar a fome pelas mãos dos homens, pelos sacrifícios, alguma coisa, né? E na verdade os sacrifícios não são exigidos para satisfazer a fome de Deus, pelo menos no que o Salmo dizia, né? O que importa é um coração agradecido. Nem o sinal exterior às vezes é tão importante como o coração. Então na mordomia, nas finanças, é um coração. O coração, uma vez vivo, pulsando, é ele que está comandando todas as coisas, né? Uma vez que é o coração que comanda, então tudo tende a agradar a Deus. Aí também tem uma citação, esse Salmo, não sei se eu vi, acho que não, 89, 11. Salmo 89, 11, que diz: os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. E tem uma citação de Ageu 2:8 que diz: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Então está bem claro que Deus é o possuidor e ele deu para nós tudo que ele tem para que nós exercêssemos com presteza, com amor, com respeito, com temor, essa mordomia que ele nos deu. Então tudo está nas mãos dele, mas ele nos concedeu para que nós trabalhássemos isso de uma maneira amorosa e agradecido a Deus. Então nós não somos donos, somos apenas mordomos responsáveis que devem prestar contas, é o que está ali. E prestar conta as pessoas não gostam não, né? É meio difícil prestar conta. Gosta de fazer, mas não gosta de prestar conta, né? Então Deus é o doador, o possuidor, o dono, o galardoador. E o homem é o recebedor, mordomo responsável que tem que prestar contas a Deus por tudo que ele recebeu. Ele pode usar e se abusar, se errar diante da doação que Deus fez para ele, está dizendo aí, perder o fiel recompensado, vai perder a recompensa
desse trabalho que Deus colocou nas mãos dele, né? Eu acho que a outra diz a respeito de dízimos e ofertas que nós temos que oferecer à casa do tesouro de Deus. A casa do tesouro é o lugar onde o povo de Deus é alimentado. Nós somos alimentados aqui. Eu tenho visto com grande alegria, agradecido a Deus, principalmente nos últimos domingos, como que Deus tem nos alimentado. Então nós temos que ser fiéis, mordomos, a partir até das cifras e daí por diante, porque o Senhor tem nos alimentado abundantemente. Então isso é uma verdade, né? Não só porque está escrito aí, mas simplesmente porque nós temos constatado essas coisas, né? E tem essa citação de Malaquias aí, que é muito conhecida, que nós podemos ver, né? No capítulo 3, do versículo 7 ao 12, né? Que diz que desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor, é amar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Toda espécie de dízimo. A gente fala até do tempo que nós temos que devotar ao Senhor, né? Parece que tem uma outra, continuando, dízimos sobre os dias atuais. Acho que é o próximo, né, Adriano? Os dízimos nos dias de hoje, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, confirmam essa verdade. Os crentes devem dar o dízimo, né, que é a 10ª parte das suas rendas. Então, existia o dízimo antes da lei, que está em Gênesis 14. Não aparece aí, mas Gênesis 14, do 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Obrigado, viu, pastor? Não sei onde eu ponho todas as folhas. Obrigado.
Não apareceu mesmo, né? Então, é um dízimo antes da lei. Veja, Melquisedeque é uma espécie, obrigado. O Melquisedeque é uma espécie de Jesus. É como se fosse um prenúncio, né? Porque Abraão chamava Abrão, e Melquisedeque não tinha genealogia, né? E, no entanto, Abraão entregou o dízimo para ele. Jesus, mesma coisa, não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. E, no entanto, a tribo de Levi precisava de mudança, e a mudança veio com Jesus. Veio trazer uma novidade, algo superior, que isso também está lá em Hebreus, né? Algo superior é que veio acontecer. Então, isso é o que era antes da lei. E capítulo 28 de Gênesis 22 também diz, Gênesis 28, 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Foi uma experiência. Como Abrão teve uma experiência profunda, ele guerreou, ganhou, Melquisedeque veio, trouxe pão e vinho, né? E Jacó teve aquela visão da escada, que os anjos subiam e desciam. Então, Jacó também deu o dízimo. Foi antes da lei. Jacó também fez isso. E a coluna que foi dito para colocar é para celebrar essa visão que ele tinha tido, né? Então, veja Abraão, se não tinha um coração agradecido, se Jacó não tinha um coração agradecido, se não haveriam de fazer isso pelo coração, né? Não é pela conta bancária, mas é pelo coração. Levíticos eu não vou ler não, mas eu acho que não está aí. Mas Levíticos tem uma citação, se quiser anotar, capítulo 27, versículos 30, 33. É meio grandinho, então, mas é só para dizer do todo, né, que era para ser entregue no templo. O gado, dos produtos da terra, também até indivíduos ou bens em ação de graças, mas isso está lá a lei escrito direitinho como é que tinha que fazer. Na verdade, é isso que coloca como dízimo. Aí já é sobre o dízimo sob a lei. Moisés já tinha dado a lei. Deus já tinha dado a lei a Moisés, então é o que está em Levítico. Levítico 18 também, dos versículos 20 a 32. Então, os sacerdotes levitas, o texto diz mais ou menos isso: não receberam herança, Deus era a porção deles. Eles recebiam sobra das ofertas, dos sacrifícios e primícias, e também davam 10%. E de tudo que eles recebiam no templo, eles também tinham que dar o melhor. Se tivesse lá um gado mais bonito, é o que eles tinham que oferecer. Assim como todos os israelitas faziam, eles também tinham. Isso é o que agradava o coração de Deus, né? Então, são duas citações do tempo da lei. Mas também temos o dízimo sob a graça. O dízimo sob a graça. Mateus 23, 23 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, da justiça e a misericórdia, né? Tem outra citação de Lucas 18, 12, que diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quem disse isso? Foi o fariseu que entrou no templo e orgulhosamente orava lá diante de Deus. E lá no fundo do templo tinha o publicano que não encontrava nele nenhum motivo de orgulho. Justificado diante de Deus foi o publicano, quando a gente vê essa leitura,
né? Então, é o tempo da graça, o que cada um pode fazer com aquilo que Deus lhe dá. E em Hebreus, que eu tinha falado, os sacerdotes levíticos, né, estavam para receber os dízimos imperfeitamente, né, porque precisando da mudança, isso que nós falamos de Melquisedeque, Jesus, sem genealogia, e da tribo de Judá, respectivamente. Então, Jesus veio receber. Veja quem é aquele que dá e quem é aquele sacerdote, o sumo sacerdote, que recebe o que nós damos, aquilo que nós devolvemos, né? Porque, na verdade, Deus nos dá 100% e nós devolvemos só 10% para Ele. Então, os 90% a gente tem que saber trabalhar, porque foi Ele também que nos deu, né? Nós estamos aqui. E depois tem também a pessoa que não paga dízimos, ofertas, está roubando de Deus, que é aquela citação de Malaquias que nós já vimos agora há pouco, né? Como roubamos, né? A gente já conhece o texto, né? Agora, uma vez que está estabelecido o princípio fundamental de que dono de todas as coisas é Deus, e que nós somos mordomos que devem prestar conta de tudo o que Ele nos tem dado, então nós devemos considerar o que devemos fazer com o que Deus nos dá. Agora, o que diz o Novo Testamento a respeito das finanças? Tem algumas coisas interessantes. Os evangelhos contêm mais advertências com relação ao dinheiro e ao seu mau uso do que contra qualquer outro assunto. Parece que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que oração. Já ouvi falar isso também. Mais sobre dinheiro do que oração. Tamanha a importância daquilo que Deus colocou em nossas mãos, que hoje representa algo tão grande e tão esfacelado no mundo, né? E 1 de cada 4 versículos em Mateus, Marcos e Lucas trata de dinheiro. 1 em cada 6 versículos do Novo Testamento todo trata ou faz alguma referência a dinheiro. Quase metade das parábolas de Jesus tem alguma referência a dinheiro, especialmente advertências contra a cobiça. Então, o primeiro apóstolo a cair foi Judas. Foi por amor ao dinheiro. Tem uma citação, João 12, versículos de 4 a 8. Agora eu vejo como é que os pastores que pregam têm horário para cumprir, né? Não é fácil meia hora só, às vezes. Então vamos ver João 12, versículo 4 e 8. Que é falando de Judas. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É aquele episódio que Jesus é ungido em Betânia, né, pela Maria, né, que chorou, quebrou o vaso de alabastro, e Judas se manifestou assim. Por que não deu para os pobres? Mas olha a situação dele qual era. Nós não estamos falando de dinheiro, de mordomia para as pessoas do mundo. Estamos falando para aquele que conviveu com Jesus. Judas conviveu com Jesus. O que ele estava fazendo com o dinheiro? Ele é o que cuidava da bolsa que eles tinham em comum.
Eles tinham dinheiro lá em comum, tinham oportunidades. E ele roubava, e não era por isso que ele não estava interessado nos pobres. Então veja como ele tratava aquilo que Deus colocou na mão dele. Em 13:27, um pouquinho para frente, também tem. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça-o depressa, disse-lhe Jesus. Na ceia, a hora em que ele estava pronto para entregar Jesus. 3 anos de convivência e olha o final como se deu a mordomia de Judas. Como que ele tratou as finanças que foram colocadas na mão dele. E em Mateus 26, 14, 16, é aquele episódio das moedas, né? Eu só vou citar esse só para ficar bem visto a figura de Judas, como que ele tratou mal aquilo que a mordomia que estava com ele, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, que é Mateus 26, 14 ao 16, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Olha só como que a coisa estava se processando, né? E também, 27, um pouquinho para frente, acho que não precisa ler tudo, mas 27, do 3 ao 10, que vai falar sobre o suicídio. Na hora que veio o remorso, o desespero, pequei, pois traí sangue inocente, os sacerdotes já não deram a mínima, que a responsabilidade era dele, e ele foi e se suicidou. Então, o fim trágico daquele que um dia entregou a vida para Jesus e não cuida da sua mordomia direito, é isso que acontece. É um fim trágico, né? Na igreja primitiva também teve um caso desses, né? A igreja primitiva que estava começando ali, o Satanás quis entrar, e entrou por onde? Por Safira e Ananias. Venderam um campo, em vez de entregar todo o dinheiro, mentiram, entregaram uma parte só, mas falaram que era todo o dinheiro. Entrou Ananias, o dom de discernimento em Pedro naquela hora, o fez morrer, porque a verdade foi estampada, saíram os moços e enterraram. Daqui a pouco entrou a mulher, umas horas depois, confirmou a mentira, caiu morta, também saiu. Uma coisa que eu vi, até falei com a Dalva, parece que quem faz tudo errado não tem direito nem a velório, né? Porque acabou de morrer, já vai enterrar, né? Então vejam só o que na igreja primitiva já estava acontecendo com relação à mordomia. E aquele do episódio do Simão, que está em Atos 8, 14, 24, Simão, o mago, que ficou maravilhado com o poder do Espírito Santo, que quis comprar, já tinha sido batizado, seguia Filipe, depois Pedro e João, empolgado com tudo aquilo que Deus estava dando, quis comprar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e foi repreendido severamente, e quiçá tenha sido perdoado, né, com esse ato de comprar. Então, veja que o que diz o Novo Testamento a respeito de mordomia e finanças. Acho que tem uns 2, 3 minutinhos ainda, né? Advertência que também nos dá o Novo Testamento a respeito do dinheiro, está em 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Do 7 ao 10, que diz: pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação
em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, irmãos, se atormentar com muitos sofrimentos, pode ser que a pessoa tenha um salário pequeno e tenha uma fé grande em Deus. A gente vai ver Deus fazer uma prosperidade na vida daquela pessoa. Ela vai prosperar como temos. E às vezes o dinheiro é abundante, o salário é abundante e ela não prospera, porque a mordomia não está sendo exercida conforme a ordem do Senhor, né? E tá certo. E tem mais algumas coisas aqui que a gente poderia falar sobre quais são alguns princípios em dar, né? Primeiro é dar-nos primeiramente ao Senhor. Está em 2 Coríntios 8:5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então, é se entregar, é entregar o coração. Dar de boa vontade, tá? 2 Coríntios 8:3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Lembra o episódio da oferta da viúva, né? Jesus estava lá perto do gasofilácio, na caixa de ofertas, e ele viu que os ricos muitas vezes traziam grandes somas e jogavam lá na caixa, até que veio aquela viúva com 2 moedinhas de cobre de um valor bem pequenininho. No entanto, Jesus chamou os apóstolos e disse: essa sim, essa fez a oferta verdadeira, essa deu tudo o que tinha, os outros davam do que sobrava. Então veja, o Senhor está nos vendo, está nos olhando em tudo aquilo que nós estamos decidindo, né? Com relação a dízimo, ofertas, contribuições. Teremos que ter uma prontidão. Eu vejo um exemplo que eu vi aqui agora no coral. A Rebeca e o Rafael estavam trabalhando arduamente, rapidamente, porque foi muito rápido, os 3 meses, mas ele é um profissional. Tudo que ele faz, ele tem aulas, tudo, então ele desmarcava aulas para poder atender o coral, tudo. E, no entanto, houve uma prontidão tão grande dos membros do coral e que fizeram uma oferta, tanto para a Rebeca como para o Rafael. E, nesse meio tempo, a igreja também fez. E eles receberam uma grande soma por aquilo. Então, por quê? O coração estava pronto para fazer aquela contribuição. Paulo dava orientações, o primeiro dia da semana separa um tanto, tal, né? É para estar assim regularmente também, estando disposto a oferecer-se a si e aquilo que Deus põe nas suas mãos. Generosamente, está em Coríntios também, com amor, na 2 Coríntios, com gratidão, um coração agradecido vai estar sempre pronto para agradecer a Deus. E também, lei, aquilo que semeia, colhe. Exatamente, a lei da semeadura. O que semeia, colhe, né? Então, não vamos ter medo de semear, não ter medo de estar prontos a falar, mais uma vez, não, agora não posso, estou apertado. Então, a prontidão, a alegria de poder participar de determinadas oportunidades em Deus, mesmo em se tratando de dinheiro, às vezes. Que às vezes é onde mais o calo aperta, né? Principalmente nos momentos de crise, né? De dificuldades. Então, ter a alegria de poder participar. Eu acho que é isso aí, irmãos, o que eu tinha visto com relação a mordomia e finanças. Queria agradecer a Deus, porque todas as vezes que Ele nos faz
pensar, falar alguma coisa, em primeiro lugar quem aprende somos nós. E estudar é uma coisa que nós precisamos fazer constantemente, porque uma parte desse dízimo é o tempo que nós temos que dar ao Senhor. Nós temos que deixar tantos afazeres e nos ocupar daquilo que vai fazer o reino de Deus crescer. Essa é uma parte do dízimo de oferta que eu também tenho que fazer, a meu favor, da minha família, da igreja, da célula e assim por diante. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro quando nós aqui começamos, bem no comecinho da igreja, na casa da minha mãe, do meu pai, e eu falei, bom, o que eu faço com o meu dízimo, né? Aí eu senti direção de abrir uma conta de poupança ali no Banco Itaú, e depositava meu dízimo lá. Falei, ó. Aí os irmãos do grupinho que começou na casa da minha mãe, pergunta, pastor, como é que você está fazendo com o seu dízimo? Como é que a gente faz com o nosso dízimo? Eu fiquei constrangido, porque a gente tinha muito constrangimento de falar. Falei, ó, irmão, eu deposito numa poupança que eu abri para isso aqui, que eu até uma direção diferente, eu vou depositando aqui. Ô, irmão, me dá o número da conta aí que eu quero depositar. Ou eu trago em dinheiro aqui. Então, nas reuniões na sala da casa da minha mãe, eu punha na mesa assim uma cadernetinha, uma pastinha pequenininha. Ali estava, né, lembra aquele tempo que poupança escrevia assim, era escrito, linha por linha, depósito, saque e tal, tinha o saldo, era tudo à mão naquele tempo, né? Aí eu punha lá junto. Aí vinha um irmão no meio da reunião, enfiava um cheque, enfiava dinheiro na cadernetinha. Aí eu deixava exposta a cadernetinha da poupança para ver que saldo tinha. E foi assim, direção que tivemos naquela época. Quando foi, isso foi em agosto, começou, quando foi em abril do ano seguinte, quando nós alugamos uma casa lá na rua Desbravador, Ceará, foi o primeiro salão alugado da igreja, nós saímos da casa da minha mãe, que o grupo cresceu, não cabia mais. Fala, bom, agora vai ter gasto, né? Então, tá lá a poupança. E fomos comprando as coisas, arrumando a casa, reformando a casa, aquele dinheirinho. E foi. E eu que estava no controle naquele tempo, financeiro, chegou uma hora assim, eu falei, ixi, vai faltar dinheiro, e agora? Peguei, adiantei o meu dízimo de 1 ou 2 meses para frente. Eu era empresário e tal. Então, falei, eu vou adiantar, né? Vou contribuir. E aí, na hora que fechamos as contas, arrumamos tudo, inauguramos, fui fechar as contas. Deus é caprichoso, né? Sobrou de saldo exatamente o que eu adiantei. Aí eu já aprendi logo de cara, porque a gente não sabia nada, a gente estava aprendendo, né? Eu falei, Deus, muito obrigado pelo ensinamento, né? A gente não precisa ajudar Deus, né? Pode falar, João. Eu só ia falar uma coisa da minha vida mesmo, porque logo que eu estive aqui na igreja, eu lembro, fiz vários cursos. Um foi de Crown, eu não sei se foi do curso que eu fiz, ou depois fui co-líder junto com a Vanessa, Eduardo, eu não me lembro, mas que foi junto, porque a Vanessa que me falou, você tem que ofertar o dízimo, a parte, porque a minha fonte de renda é o salário. Então você tem que ofertar o dízimo do valor bruto. Eu olhei o bruto e o líquido, falei, não está certo isso não. Porque tem imposto de renda, tem um monte de coisas lá que são descontados. E passou um tempo daquilo, até que um dia veio uma luz, eu falei, se desconto imposto de renda, na hora de eu declarar, eu recebo como crédito. Se desconta isso aqui do clube, lá dos funcionários, eu posso usufruir. Se desconta isso da saúde, eu também, quando preciso de consulta, de exame, eu vou lá e faço. Então, uns 5, 6 itens que tinha, eu falei, nossa, mas não é verdade que isso é razão? Então, hoje, o meu dízimo é do bruto, e com muita alegria.
Queria ganhar muito mais no bruto para poder ofertar muito mais. Mas isso que eu digo, o dízimo, as ofertas, se eu estou interessado, eu vou num crescente. O dinheiro, senão vai acontecer como Judas, eu vou ficar maquinando, vou ficar fazendo, eu vou entregar, eu vou falar com o sacerdote, é 30 moedas e tal, até chegar naquele final. Agora, se eu amar, estiver agradecido a Deus, como Abraão esteve e ofertou, Jacó esteve e ofertou, as coisas vão sendo esclarecidas na minha vida. Isso é benefício, viu? Porque se eu ficasse lá sem estar esclarecido, eu estava fazendo o errado, porque hoje eu sei que é o certo. Né? Obrigado. Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Então, o dízimo, não é, a igreja não obriga as pessoas a darem dízimos e ofertas, não é cobrado, é fruto do amor, né? Do reconhecimento, né? Dízimo é reconhecer o governo de Deus, a autoridade de Deus na minha vida, na sua vida. E as pessoas dão espontaneamente. A gente na igreja ensina, mas não obriga. Não é? Quem dá é abençoado por aquilo que faz. Quem não dá, pela igreja não é condenado, não é obrigado. E tem 3 fases da questão financeira nos últimos 50 anos na igreja. Quando eu me converti, era assim, as pessoas diziam, vivo pela fé. Então, a pessoa pobrezinha assim, era bem crente. Se achava que era uma pessoa bem crente. A pessoa dava tudo, entregava a vida para Deus, pobrezinha. Então, aqueles eram os crentes. Teologia da fé. Depois mudou, viu? Entrou a teologia da prosperidade. Que crente mesmo, pessoa cristã de fé mesmo, é quem era rica. Porque dava dízimo, oferta, recebia 100 vezes mais. Amém. Tudo tem uma certa verdade. Mas, com o tempo, nós, por exemplo, aqui na igreja, sempre adotamos a teologia da mordomia cristã. Que você é um mordomo da riqueza de Deus. E Ele confia em você, Ele investe em você para obter resultados. Vidas salvas, né? Dignidade, justiça, né? Honestidade. Então Deus, a nossa teologia sobre dinheiro, sobre mordomia, é teologia da mordomia. Né? Nós administramos aquilo que é de Deus, vamos prestar contas a Deus. Se o sacerdócio, a liderança da igreja tem revelação de Deus, que tem uma necessidade, ela vai para o púlpito e fala, ó, se você tem direção de Deus, se você orar e quiser dar uma oferta, você traz, senão não tem problema. Então aí o recurso está na nossa mão, está na nossa conta bancária, nos nossos negócios. Aleluia. Mas quando Deus requer, é dele, então, se eu nego, eu estou roubando. É dele. Ele falou, me entrega. Eu falo, não, então eu roubei. Né? O dízimo é assim, absoluto. Deus já deu o dízimo, falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, quando eu não dou o dízimo, é tudo dele. Eu neguei, então eu roubei. Né? Então, é assim que Deus trata. Mas claro que isso é para os domésticos da fé, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma vida abundante com Deus, e entendem isso e o fazem de coração, né? Com amor. Isso é uma coisa privativa dos cristãos. Oi? Posso negar? Se for um minutinho, a senhora pode falar, porque estamos atrasadinhos. Fala aqui. Pode falar. Pega o microfone e fala sentado aí mesmo. Ela levantou aqui. Não, porque a gente não sabia nada de dízimo, a gente não conhecia a palavra. A gente saiu de uma igreja católica, romana, a gente não sabia. E a gente já estava com fome de Deus. E Deus já estava se movendo a nosso favor, porque nunca imaginamos que a nossa casa seria uma igreja. E que Deus nos salvasse a todos nós, de tal maneira que são 2 pastores. Não entendíamos nada dessas coisas.
estavam no mundo, eu dando as minhas aulas, eles estudando, trabalhando. E aí eu tive vontade de ir na igreja presbiteriana central ali do Brasil, na avenida. E aí eles dividem a escola dominical em grupos. E lá tem muitos lugares, a igreja é grande, e a gente foi lá para o porão da igreja e tinha muitas pessoas. Eu nem sabia o que era dízimo. E aí um senhor que ficou na minha classe, onde eu estava, que eram senhoras e senhores, alguns jovens, e ele pediu que se ele poderia dar um testemunho. Aí deram um microfone para ele, e ele contou que ele tinha um carro muito bom, e ele saiu com aquele carro, e saía todo dia com aquele carro, levava a esposa na escola, voltava, levava as crianças para a escola, tudo isso, ele usava muito aquele carro. E um dia ele não quis dar o dízimo. E o dízimo dele seria 330, eu não me lembro se era cruzeiro. Acho que era cruzeiro. Mas ele não deu. E na segunda-feira, quando ele foi levar a esposa, ele trombou o carro. E já mandou chamar o guincho para levar para a oficina. E perguntou quanto ficaria. E o moço falou, fica em 330 cruzeiros. Obrigado. Fiquei com isso, falei, nunca deixei de dar o dízimo. Glória a Deus. Então, amém. Temos experiências tremendas com isso, a Bíblia nos ensina muita coisa. Como eu disse, não temos pretensão de esgotar os assuntos, porque são muito ricos, né? Muito vastos. Teríamos muito a falar sobre qualquer um desses assuntos. Porém, nós vamos captar a essência, espero que os irmãos tenham captado a essência sobre o assunto de mordomia. O nosso próximo assunto hoje é louvor e adoração, que é algo que se faz muito na igreja. É muito mais do que cantoria, músicas, artes. Louvor e adoração é algo bíblico, é uma atitude nossa diante de Deus. O primeiro texto mais clássico da Bíblia sobre louvor e adoração, quem sabe de cor aí? Evangelho de João, capítulo 4. É quando Jesus fala com aquela mulher no poço de Jacó. Ele diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por incrível que pareça, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus procura alguém. Primeiro ministério, serviço, que um cristão que se converte, que nasce de novo, tem e pode executá-lo imediatamente, é se tornar um adorador. Muitos querem outros ministérios, querem ser pastor, presbítero, intercessor, missionário, e esquecem do primeiro, ser um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse, a minha casa será chamada casa, a tradução bíblica está escrito aqui, casa de oração, mas a tradução mais do original é casa de verdadeira adoração. Que, como falamos na aula sobre oração e jejum, não sei se os irmãos lembram, louvor e adoração é uma forma de oração mais intensa, não é? Que exalta a Deus. Louvor é exaltar a Deus por aquilo que Ele faz. E adoração é exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Ele faz grandes coisas, faz maravilhas, então eu o louvo, eu o elogio, eu o aplaudo. Isso tudo é louvor. Eu o glorifico, eu o exalto. Eu reconheço os feitos dele na terra, no universo e na minha vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Use essa palavra não como um jargão evangélico. Reconheça e dê louvor a Deus, né?
Ele fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Ele transformou minha vida, então louvado seja o nome do Senhor. Aplaudido, fez bem feito, faz maravilha, fez bem, Ele merece todo elogio. Você quando assiste um espetáculo musical ou teatral e você fica emocionado com a beleza da música ou das danças, então você fica de pé, ou um jogo faz um grande gol, você fica emocionado, você fica de pé e aplaude e grita. Você está dando louvor, você está dando honra ao Cristiano Ronaldo, ao Neymar, ao Roberto Carlos, sei lá, é louvor. Muito mais aqueles que conhecem a Deus devem dar a Deus. E quando Deus usa alguém com êxito, dê louvor a Deus, porque Deus usou aquela pessoa para pregar, para cantar, para orar. Então aplauda a Deus, na igreja aplauda sempre a Deus. E aplauda as pessoas que manifestam Deus, mas a glória é de Deus. É Ele que recebe a honra. Até quando alguém faz aniversário, né? Dê louvor a Deus, porque Deus criou essa pessoa, ela é tão boa. Que bom, Deus, o Senhor criou essa pessoa, então, feliz aniversário. Né? É Deus que merece todo o louvor. E aí eu o adoro por aquilo que Ele é. Deus é bom, Deus é santo. Eu me prostro, eu me adoro a Deus, porque Ele é Salvador, Ele é bendito, eu o amo, eu tenho temor, eu reconheço a presença dEle aqui, Ele é vivo, então eu o adoro, eu me prostro, eu o reverencio com temor, com reconhecimento de que Ele está presente, e a minha adoração é a resposta à presença manifesta de Deus. Mas Ele é invisível, mas eu sinto que Ele está aqui. Qual é a minha atitude? Adorá-lo. Se Ele está aqui, eu entrei no salão da igreja e Deus está aqui. Não é hora de eu ficar pipipi, papapá, 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 kkk. Deus, o Senhor está presente, o Senhor está no seu santuário, aquete-se todos na presença dEle, Ele vive, deixa o Espírito testificar com o Espírito de Deus e manifestar glória a Deus. Isso é temor. As pessoas precisam desenvolver essa consciência, exercitá-la. Adorar a Deus é se tornar sensível à presença de Deus, irmãos. Cada dia um pouco mais. Se depender dos nossos sentidos, da nossa parte sensorial, nós não vamos adorar a Deus. Porque estamos ouvindo, falando, vendo, agitados. Mas quando decidimos adorá-lo, decidimos exercitar os sentidos espirituais para perceber que Ele está aqui. Como um rádio que sintoniza a faixa certa e aparece um som inteligível, compreensivo. A presença de Deus é assim, se você não sintonizar, Ele está aqui, mas você não tem percepção. Falta o temor, que é algo que te sensibiliza à presença de Deus. E aí então, a sua atitude é óbvia, é adorá-lo, é reverenciá-lo, é amá-lo. Você vai perder tempo na presença de Deus, quando Ele está aqui vivo, de ficar, oh Deus, eu estou com um bicho de pé aqui no dedão, oh Deus, cura a minha vida, porque eu estou com dor de barriga, estou com um dente cariado aqui, oh Deus, oh Deus, oh Deus, me dá, me dá, me dá. Não, gente, se Deus se faz presente, eu o adoro. Ele é bom, Ele cuida de mim, eu não preciso ficar pedindo, mendigando. Eu o adoro,
como o texto diz, em espírito e em verdade. E eu quero mostrar para você essa dinâmica da adoração nesse texto aqui. João capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim: a hora vem, e agora é. Olha o que Jesus está dizendo àquela mulher. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o texto. Primeira coisa que devemos considerar nessa dinâmica: agora vem e agora é. Nós estamos vivendo num tempo, um clímax dos tempos. Quantos sentem isso? Que nós estamos vivendo no finalzinho. As coisas estão acontecendo todas, e Jesus está dizendo aqui, agora a hora vem e agora é. Isso há 2000 anos atrás, porém, ele está nos remetendo a um tempo, a um estado de coisas, que culmina no momento que nós estamos vivendo aqui. Virou o século XX, estamos no século XXI, quantas coisas estão aceleradas acontecendo, a hora vem e agora é. Deus está restaurando o tabernáculo de adoração. Nós precisamos exercitar, Deus está restaurando um lugar de adoração, manifestando a glória de sua presença. Pergunto para você, você está vivendo dentro da presente visitação de Deus? Você está vivendo no kairós de Deus, no tempo de Deus, não somente o cronos, mas o kairós, o tempo de Deus na sua vida? A hora vem e agora é. Então Jesus está chamando a atenção, ó, você está no meu tempo, ou você está no tempo dos homens? No tempo natural. Qual é o seu tempo? Você tem considerado isso? Segunda coisa, no texto aqui, verdadeiros adoradores. Nós podemos ser bons adoradores, certo? Adoramos o sorvete, adoramos pessoas maravilhosas, mas você já pensou, será que você é um verdadeiro adorador? Verdadeiro? Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus não procura adoradores, tá bom? O texto deixa claro. Deus procura verdadeiros adoradores. Os autênticos, legítimos. Somente a adoração ao Deus vivo e único é a verdadeira adoração. Somente quem adora a Deus é um verdadeiro adorador. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É só Ele. É só Ele. Você é um verdadeiro adorador, meu irmão? Você é um verdadeiro adorador? Você tem autoridade, coragem, convicção para dizer, eu sou um verdadeiro adorador. Eu não saio aqui da igreja adorando outras coisas, adorando outros deuses. Não. Eu adoro a Deus. Né? E como, né? Terceira coisa, adorar ao Pai. Sou um verdadeiro adorador porque eu adoro ao Pai. Deus é Pai. A revelação presente de Deus na terra, qual parte da Trindade tem a revelação presente, manifesta a sua revelação presente? Hoje, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo da promessa. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar. A visitação presente é o Espírito Santo que habita em nós, diz a Bíblia. Então isso é maravilhoso. E o que o Espírito Santo faz em nós? Revela Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. E quem é Jesus? É o Filho de Deus. Então nós adoramos ao Pai, Deus.
em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo revela o Filho, e o Filho que morreu na cruz nos deu acesso ao Pai. Então essa é a dinâmica da Trindade na adoração. A dinâmica da autoridade na adoração. Sou um adorador. O Espírito Santo nos guia a essa revelação de Deus, a revelação de Jesus e do Pai. O Filho de Deus, Jesus, veio abrir um novo e vivo caminho para o Pai, para o Santo dos Santos, através do véu que a Bíblia diz, onde Deus habita, no Santo dos Santos, ali depois do véu. Então é pelo sangue de Jesus que vamos lá. Mas é o Espírito Santo que revela Jesus. O trabalho do Espírito Santo é revelar Jesus, o noivo da igreja, o Senhor das nossas vidas, o Salvador. Ele não faz outra coisa. Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus nos guia ao Papai, Abba Pai, né? Nós temos que conhecer o Espírito, o Filho e o Pai. Sem a ação do Espírito Santo, nós não vamos ter a revelação do Pai e nem do Filho. A nossa vida de adoração tem essa dinâmica, essa percepção de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Nós temos isso? Nós valorizamos a obra do Espírito Santo na nossa vida para adorá-lo em espírito, né? Quarta coisa aqui nesse texto, em espírito e em verdade. Muitos adoram em espírito, mas nem sempre em verdade. É em espírito e em verdade. Essa dinâmica da adoração é que o espírito não se manifesta sobre um fundamento vago, qualquer coisa, não é? Não se manifesta. Tem que ser sobre alguma revelação. É necessário o nosso caráter, a nossa verdade. A verdade dele espelhando em nossas vidas, refletindo em nossas vidas, em espírito e em verdade. Qual é a minha verdade? Qual é o meu estado? Quem eu sou? Quem ele é? Ele é espírito, não é? Isso tudo interage com o poder do Espírito Santo. Então, nessa dinâmica, o Espírito revela a verdade do nosso interior. E quando respondemos a Deus com quebrantamento, com humildade, nós criamos uma plataforma para Deus agir, para o derramar da unção do Espírito Santo. Então isso é concreto. Quando não percebemos e não reagimos, a unção do Espírito vem, mas nós não percebemos. Passa, não tem uma plataforma de sustentação, desce tudo. Depois teremos outro mover, se Deus assim permitir. Mas aquele passou, porque eu não estou adorando em espírito e em verdade. Há uma atitude ilusória, falsa, de quem eu sou. Eu tenho uma veste religiosa, então não é a verdade. Eu preciso, na presença de Deus, ser quem eu sou, estar como estou. Ele é grande em perdoar, poderoso em transformar. Então eu me abro. Então eu adoro em espírito e em verdade. Eu adoro em espírito e em verdade. Não podemos perder a visitação de Deus. Pergunto para você, a sua adoração tem essa dinâmica? Você tem ganhado ou perdido, recebido ou perdido a visitação de Deus? Quantas vezes Ele está aqui? Como é que eu reajo diante dEle? Outra coisa, Ele procura, Ele está procurando. O Pai procura, não é? A adoração é encontro da busca do Pai com a busca do homem, não é? Ele procura, e eu procuro. Então há um encontro. Em nome de Jesus, esse encontro provoca uma grande bênção. Na Bíblia, Deus está procurando adoradores e intercessores. Ezequiel capítulo 22 diz que Ele procura intercessores. Só esses dois tipos de pessoa Ele procura na Bíblia.
Então eu quero ser achado. Você quer ser achado dele? É um encontro de amor, né? Na restauração do tabernáculo de Davi, que a Bíblia fala em Atos 15, esses dois tipos de pessoas se encontram, o intercessor, o adorador, e exercitam. E aí desenvolvem essa sensibilidade da presença de Deus. Nós precisamos disso. Ou seja, eu pergunto para você, a sua busca, a nossa busca, tem encontrado, tem estado em direção à busca do Pai? Ou nós estamos divergentes, ou nós estamos convergentes? Quando convergimos à vontade do Pai, então, grandes bênçãos acontecem. E por último aqui, ó, Deus é Espírito. Somente no Espírito temos a comunicação adequada com Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Espírito comunica com o Espírito. Espírito comunica com o Espírito. O Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos um, né? Somos um. Então nós, para adorarmos em Espírito, nós precisamos deixar o predomínio sensitivo da nossa alma subjugado, né? Deixar um pouquinho de lado o nosso ego, a nossa gana, para deixar o Espírito Santo testificar com o Espírito de Deus, não é? E aí numa linguagem do Espírito, num clímax pleno de adoração. Pergunto para você, você tem conseguido aquietar a sua alma para adorar ao Pai em Espírito? Você tem conseguido aquietar a sua alma para adorar ao Pai em Espírito e em verdade? Somos confrontados com isso tudo. Eu queria convidar a mãe para tocar uma música. Nós vamos terminar hoje com um cântico de louvor, adoração, como um exercício, uma oração falada, cantada, de exaltação a Deus, aquele cântico Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Então, basicamente, esse texto essencial sobre adoração tem uma dinâmica e nós temos que lembrar que precisamos ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Chega de religião, de hipocrisia, de adorá-lo sem a verdade, adorá-lo pela mente, isso não é possível. Deus é espírito, amados irmãos, e se nós queremos Deus, precisamos nos tornar sensíveis ao mundo espiritual. Temos que ser sensíveis. E isso a gente faz juntos, na célula, na igreja, é fundamental. Vamos cantar? Adorar a Deus, exaltá-lo. Esse cântico exalta o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, e tudo que neles há, o adorarão, e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor,
Ele é o Senhor, é o meu Senhor. Aleluias. Ele é o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hebreus 13, versículo 15, diz que devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és Senhor absoluto, o Rei da glória, o amado da nossa alma. Não temos outro bem além de ti. Tu és a porção da nossa herança. Tu és bom, misericordioso. Eis-nos aqui, Senhor, para dar a ti aquilo que é devido, tributar a ti glória, honra, louvor, adoração, majestade, porque tu és digno. Somente tu. Eis aqui as nossas coroas, tudo nos teus pés, a nossa adoração. Ouvimos aqui hoje sobre mordomia, e essa é a nossa mordomia: pegar as nossas coroas e entregá-la aos teus pés. A nossa coroa de vida, a nossa coroa de bens, de riquezas, de talentos, de dons, a nossa coroa de habilidades humanas, habilidades espirituais, a nossa coroa aos teus pés, para honrá-lo, porque tu, Senhor, recebeste uma coroa de espinhos, mas através de nós, os teus filhos hoje, queremos que o Senhor receba uma coroa de glória, uma coroa de honra, que é a nossa vida no teu altar, em adoração, em reconhecimento de que tu és Deus absoluto e único. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, a alegria de toda a terra, amamos a ti, Jesus. E mais do que intelectualmente entendermos sobre adoração, queremos simplesmente te adorar. Olha para nós, aperfeiçoa-nos a tua imagem, tua semelhança, para que tu sejas exaltado através de nós nessa terra, através do testemunho fiel que ora queremos te oferecer, queremos expor. Bendito seja o Senhor, amado, 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 em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Quinta-feira estaremos aqui novamente para continuar. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Obrigado pela atenção. Aleluia.